Olá, Júlio. Sim. Não sei se falámos já aqui muitas vezes do chamado gap que existe entre gerações, não é? É normal que haja um fosso entre gerações diferentes. Eu costumo dizer aos meus amigos a brincar que sou dos anos 80, relacionando-me com pessoas mais novas. Sim. Costumo dizer que sou dos anos 80, a desculpar-me a mim própria, não é? Perante alguma ignorância face às novas tecnologias. São muitas e muito rápidas, Júlio. Pois é. Eu... Mas sabe que até essa rapidez, não sei se está de acordo comigo, mas dirá, essa rapidez também se observa na própria concepção do que é a diferença de gerações. Há 30 ou 40 anos atrás, a diferença de gerações implicava uma diferença de idades muito maior. E a partir de determinado momento, não sei quando, começámos a ouvir, por exemplo, em gente de 20 e tal anos, um discurso destinado a marotos com menos 7, 8 anos, quando muito, e o discurso já dizia e diz são de outra geração. Ou seja, começou a haver, pelo menos no discurso, um empilhar de gerações que antigamente não seria considerado. Era um bocado. Há a geração dos pais, é a geração dos filhos, e a dos avós, e depois a dos netos, etc. E ponto final, parágrafo. Agora, ao menos nos hábitos, na maneira de pensar, há muita gente que, mesmo que não o diga de uma forma meditada, que não o discute em termos sociológicos, etc., mas que tem comportamentos e discursos como se tivesse muito pouco em comum com gente que é relativamente próxima em termos de bilhete de identidade. Poucos anos fazem uma grande diferença. Aí está. Aí está. Quer dizer, veja, a minha geração, como é evidente, lá vou eu com o meu esclarecimento, eu sou um morcão da geração de 60 no Porto. Pronto. Não confundir com Londres, Nova Iorque ou até São Francisco. Não é a mesma coisa. Mas a geração de 60, sem dúvida nenhuma, também em Portugal, olha, veja a nível político. Nós nos anos 60 tivemos pelo menos 2 crises académicas que fizeram moça, que foram importantes, etc. Bom, mas tudo bem. Mas aquilo que estamos habituados a chamar a geração dos anos 60, na realidade, era uma geração que tinha muito pouco a ver com a geração parental. E houve muitos choques. Eu não gosto muito da expressão conflito de gerações. Porque se as gerações fossem iguais, pobres de nós. Quer dizer, se os meus filhos fossem uma espécie de réplica xerox da minha geração e de mim como pessoa, eu ficaria profundamente desiludido até com a minha educação. Com a educação que lhes teria dado, percebe? Sim. Terrível. Pronto. Ou seja, estamos a falar de evolução. Exatamente. Não é? Mas, por outro lado, a expressão conflito de gerações, que quer queiramos, quer não, chegou a uma altura e passou a ter direito de cidade, com muitas vezes implica um exagero, porque parece que tudo tem que ser oposto entre os mais velhos e os mais jovens. E não é verdade. A adolescência, por exemplo, de vez em quando é apresentada como se tivesse de ser uma constante reivindicação furiosa, um amu 7 dias por semana, e não é verdade. Claro que na adolescência, quem não estiver a caminho da autonomia não está a fazer um bom trajeto. E o caminho para a autonomia, por razões dos adolescentes, mas atenção, também por razões que estão dentro dos corações, leia-se dos cérebros, dos mais velhos, muitas vezes não é fácil. Mas acho que hoje em dia isso passou bastante mesmo. Mas houve uma altura em que praticamente se dramatizava isto. E não é bom. O processo educativo pode ser relativamente pacífico. Eu disse relativamente. Não quer dizer que seja sempre pacífico. Isso
a mim faz-me logo desconfiar. Fala-se cada vez menos em conflitos de gerações. Exato. Mas por outro lado, quer dizer... É como as bruxas, espero que los ai. Claro. Então, entre pais e filhos... passou a haver um discurso de condescendência, meu Deus, não é? Sobretudo dos filhos para os pais. É verdade. Antigamente havia aquela expressão, tu és novo, não pensas. Ainda existe. Então, sim, mas hoje em dia os mais novos, munidos de tanta ferramenta que impressiona, conseguem quase achincalhar um pobre pai, não é? Pois, é verdade. É que antigamente... A questão da tecnologia, que eu não estou a dizer que resume tudo, mas é um fator importante. Porque, sei lá, é evidente que o telefone que eu me lembro na minha adolescência, em casa dos meus pais, não era igual ao telefone que depois existia em minha casa, já casado e pai de filhos, nem igual ao telefone de que eu me lembro na minha infância. Mas continuava a ser um telefone. Neste momento, há muitos jovens que, perante um telefone antigo, ficam completamente sem jeito a olhar para o bicharoco. Não fazem a mínima ideia do que era discar um número. Sim. Eu já vi isto com os meus olhos, quer dizer, sim. O interesse do ganapo olhar para aquilo, mas com a maior das canduras, a pergunta como é que isto funciona. O que, para a minha geração, perguntarem-nos como é que funciona um telefone fixo, uma pessoa fica assim, credo. E uma pessoa até diz assim, e depois passámos a só ter que carregar nos números. Peço desculpa, mas a diferença não é abissal. Uma coisa é discar, outra coisa é carregar nos números, mas a base é a mesma. Agora, quando nós entramos na geração dos iPhones, dos iPods, disto, daquilo e daquele outro, como a Inês disse muito bem, é facílimo, e eu não estou a dizer sequer que isto é feito, às vezes é, mas não estou a dizer que a maior parte das vezes isto é feito de uma forma deliberada e cruel. Veja, eu contei-lhe isso, o que se passou comigo. Os meus netos disseram-me, com a maior das ternuras, que o meu telemóvel é um desperdício nas minhas mãos. Claro, porque... E Inês, é! O Júlio usa, isto parece que estamos a falar do cérebro, o Júlio usa 20% das capacidades do seu telemóvel. Quais 20%? Então eu telefono, vejo mails, mando SMS, vejo o tempo, que já aprendi também, e pouco mais. Manda emojis. Sim, pronto, está bem isso, mas emojis. sempre estão lá e pronto, mas mesmo isso é uma coisa relativamente recente. Ora, como me explicaram os meus netos, aquilo é um pequeno computador. Dá para fazer 30 por uma linha. Bom, segundo temos visto nos últimos tempos, também dá para estar conectado ao Facebook e depois para serem SMS, tudo e mais alguma coisa. É uma coisa realmente aterrorizadora. Mas pronto. Dá, sabe, Júlia, mas o tempo que em que nós enfiamos os olhos no telemóvel, também podemos gastá-lo a olhar para o céu e para as árvores e para as pessoas à nossa volta, não é? Pois podemos, mas como por exemplo a minha geração, com honrosas exceções, não domina a tecnologia, o que a Inês sugeriu é mais do que possível, que é os mais novos podem até ter um discurso de algum, quando não muito desprezo, por estes tipos pré-históricos, leia-se pré-tecnologia atual. É verdade. É por isso que foram criadas palavras como info-excluídos. Claro. Não é? Analfabetos informáticos e outras expressões que são verdadeiras, mas que não nos põem propriamente com o ego no teto, não é? Pronto. Agora, é apenas isso que está em jogo. Ou posto de outra maneira. Não continuarão a existir processos mais fundos em termos de crescimento de uma nova geração que permanecem, não imutáveis, mas que permanecem em jogo, sem a menor dúvida. E foi por isso que eu lhe pedi que usássemos uma das crónicas semanais da Helena Ferrante no Guardian. Pronto. E até por outra razão. É porque tem havido esta barulheira toda.
por causa do Facebook, pronto, para nós é barulheira, para o Facebook são milhões na bolsa a afundar, não é? E empresas e mais empresas a saírem. Viu, por exemplo, na semana passada a Playboy disse, ainda por cima estes tipos são uns moralistas, uns hipócritas, também saímos. A coisa tem estado brava. Mas Ferrante é um exemplo de uma certa visão desta sociedade que é, na minha opinião, totalitária. Ferrante é só dar entrevistas escritas. E rigorosamente falando... E nós sabemos porquê, não é? Quando se continua a discutir o pseudónimo. Pronto, ela diz que nasceu em 43 em Nápoles, etc. Mas, segundo eu li, fui para o Dr. Google, há uma enorme discussão porque há quem diga que ela é uma tradutora, mas também há quem diga que o tipo de escrita é igualzinho ao tipo de escrita do marido. Do marido, sim. Não é? Pronto. E isto traduz bem, quer dizer, esta senhora, vamos admitir que é mesmo a mulher, pronto, esta senhora decidiu que se ia manter, nem digo na sua concha, esta senhora anda pelas cidades de todo o mundo e nós não sabemos que nos estamos a cruzar com a Helena Ferrante. E ela prefere assim. E não tem autógrafos, e não anda a fazer conferências por todo o lado, etc, etc. É uma autora, eu pessoalmente gosto dos livros de Ferrante. É uma autora de grande sucesso. E, no entanto, apesar de ser esta figura discreta, é muito vendida e lida, não é? Exatamente. Até por causa disso. Não, primeiro de tudo pelo seu talento. Primeiro mas também, depois há a curiosidade, mas eu pessoalmente, grande parte dos meus amigos gosta muito de Ferrante. Uns mais, outros menos, não interessa. Eu gosto. Mas esta é como se as pessoas ficassem ofendidas por esta mulher, que se diz ainda por cima mãe de família, por esta mulher se resguardar na sua privacidade. É quase como se levantasse um clamor e a malta dissesse: "Oh, Messa, mas que direito é que ela tem de não aparecer no noticiário das 8 para nós vermos quem ela é?" Exatamente, ela mostra-nos que tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Não é? Mas há esta busca que eu acho que é muito típica desta nossa sociedade. Do aparecer. Não. Do espreitar pelo buraco da fechadura. No fundo, para ver... Uns para aparecerem e outros para verem. Porque, ó minha querida, exibicionistas sem voyeurs é complicado e vice-versa. O que acontece é que, hoje em dia, empregar a expressão que eu empreguei de olhar pelo buraco da fechadura até é um bocado ageniático. Nós já não espreitamos pelo buraco da fechadura. Nós temos verdadeiros telescópios em casa que nos permite quase espreitar para o outro lado da cidade. Se não for com o telescópio para o outro lado da cidade, em termos simbólicos, temos as televisões, os jornais, tudo e mais alguma coisa. E a vida das pessoas, deliberada ou inconscientemente, com muita facilidade, é esparramada completamente. Não é? E por às vezes queremos, outras vezes não queremos e ela está esparramada. Exatamente. Não é? E por isso, esta coisa de haver uma pessoa pode dizer assim, é um truque publicitário, mas eu por acaso não acredito. Ela foi sempre assim. Podia não ter tido sucesso nenhum, não é? Não creio que o sucesso dela tenha a ver realmente com esse facto. Pronto, não interessa. A verdade é que ela escreve. Nesta crónica do Guardian ela fala sobre as filhas, não é? Sim, sim. E já que estamos a falar nisso, por exemplo, ela, na crónica anterior, que ainda me passou pela cabeça usá-la, mas depois já tínhamos falado do tema das outras vezes seguidas, porque ela fala da situação das mulheres. E tem uma abordagem muito curiosa, porque ela diz, passaram mais, na realidade, 100 anos de feminismos e nós ainda continuamos às voltas com o nosso estatuto de mulher. E, portanto, ela escreve por ali fora, no fundo dizendo, ainda se justifica nós batermos-nos, porque continuamos a viver num mundo essencialmente masculino e tal, e tal, e tal, e tal, mas o fim da crónica, vá ao Guardian e vai-se rir.
o fim da crónica é uma delícia porque ela diz assim, mas e vocês perguntam, mas olha, desculpe, mas está a falar assim das mulheres e não conhece mulheres que são umas cabras? Ela põe mesmo assim. E ela diz, conheço. Porque há de tudo. Homens e mulheres, claro está. Mas, em termos de estatuto das mulheres, eu também me sinto próxima dessas cabras. O que é muito bem observado, quer dizer assim, é evidente que elas são cabras. E, portanto, são pessoas com quem, eventualmente, eu não tenho grande interesse em interagir, etc, etc. Até me mantenho à distância. Mas, enquanto mulheres, sofrem o mesmo tipo de dificuldades que todas as outras mulheres, mesmo as santinhas da ladeira. E, portanto, está muito bem apanhado. Ela dizia, pois são cabras, mas neste aspecto eu também me sinto próxima delas. Pronto. Achei muita graça. Mas nesta semana, o título da crónica é Sonhar com um retorno ao passado é uma negação da juventude. É uma tentação, primeiro de tudo, não é? Para alguns. Para alguns. E não é por acaso que ela vai falar de alguns que são um bocadinho sinistros, não é? Porque ela vai dizer que alguns destes jovens ela fica de tal maneira de cabelos em pé que a palavra sexismo e racismo e ela diz especialmente quando eles se declaram fascistas. Bom, aí... E ela diz, estes para mim nem me parecem jovens. É muito curioso que ela diz, eu tendo a tratá-los de uma maneira mais dura do que os mais velhos que os inspiraram. Isto é uma frase muito curiosa, sabe? É claro que uma pessoa pode perguntar assim, mas porquê? A Helena Ferrante conheceu pessoalmente o Hitler? Para, por exemplo, dizer que trata pior... Mas o que ela está a falar é da atitude. E o que eu presumo que ela quer dizer é assim. Depois de tudo o que aconteceu, haver gente jovem que para ela devem estar virados para o futuro, a construí-lo. Haver gente que tem a nostalgia do fascismo, para ela é mais chocante do que os próprios fascistas, percebe? Porque, por muito que isso nos custe, aqueles criminosos eram tipos que no seu tempo tinham um determinado tipo de crenças que os levaram a fazer coisas que nós com demasiada facilidade decretamos desumanas, não é? Na realidade, o ser humano é capaz de fazer coisas que são humanamente deploráveis. Portanto, continuam a ser humanas. Quando nós dizemos humanas, é para tentarmos provar que aquilo não tem nada a ver connosco. Não é verdade. E em determinadas situações nós não sabemos o que somos capazes de fazer, não interessa. Agora, terá visto a notícia de uma sobrevivente do Holocausto que foi assassinada em Paris, não é? Em Paris, não é? Pronto. Mas, para não ficarmos aqui, ela diz assim, eu adoro os jovens que lutam para dar ao seu tempo uma nova forma e pedem uma vida melhor para toda a raça humana. Ou seja, para todos, sim. Sim, para todos. For the entire human race. Claro que isto é traduzido italiano, não é? A senhora está até no fim por uma senhora Anne Goldstein. Pronto. Que, tanto quanto eu me apercebo, traduz-lhe todas as crónicas. Mas o pressuposto é... Isto não tem a ver sequer com conceitos como o progresso. Não. O conceito dela de juventude é que só faz sentido ser jovem se vamos moldar, ou tentar, pelo menos, moldar o mundo de uma forma diferente, quiçá nos enganemos e até nos venhamos a arrepender, não sabemos, não é? Eu estou num plural majestático para os mais jovens, não é? Não estou a dizer que eu sou jovem, não é? Eu ainda não estou definitivamente sem algum tipo de autoanálise, não é? Pronto. E uma vida melhor para
toda a raça humana. Quem diz isto à cabeça do artigo, como é evidente, não pode deixar de abominar, por exemplo, jovens que se declarem fascistas. Porque esses, por um lado, sonham com um futuro que tem muito de regresso ao passado. E isso a ela choca. Mas não é só isso. É que esses não querem melhorias para todos nós. Porque há grupos de pessoas que, por esta ou aquela característica, vão ser, no mínimo, ostracizados, com um bocado de azar, vão ser perseguidos, vão ser mortos, etc. Já agora estava a pensar se nós, Diga. em jovens, somos mais egoístas. Esta coisa de querer o bem para todos, não é? Não é uma coisa que vem também com a maturidade? Com a maturidade, É uma boa questão. com a vida vivida. Quando É uma somos boa questão. mais novos, somos tendencialmente mais egoístas. Será? Estou a pensar em voz alta, não é? E eu vou responder em voz alta também em completa associação livre. Estava-me a lembrar de um professor meu que dizia assim: quando eu vejo crianças que são muito altruístas, fico, em princípio, um bocado preocupado. Porque as crianças são egoístas. Há até uma expressão muito curiosa em relação aos brinquedos, que é: os teus brinquedos são nossos, os meus são meus. Pronto. Sim. E lá está o risco das generalizações. É evidente que há crianças que partilham o que têm e está tudo bem no seu processo de crescimento. Mas às vezes nós realmente encontramos crianças que o que está a acontecer é que aquelas crianças interiorizaram determinadas injunções e diretrizes dos mais velhos e estão a obedecer-lhes contra a sua própria vontade. Porque o que a criança queria eram os brinquedos todos para ela, por exemplo. A criança, com frequência, é muito autocentrada. Já agora esse altruísmo poderá revelar o quê, Júlio? Quando nós pressentimos que aquilo não é natural, revela que a criança, na minha opinião, está excessivamente indoctrinada pelas figuras parentais. Ou pelas figuras que a rodeiam, pelos adultos. Portanto, passa por cima das suas próprias vontades para... Nem mais, nem mais. Significa isto que é preciso ter algum cuidado, porque na minha geração, de vez em quando, cometeu-se este erro. Significa isso que eu sou um defensor de as criancinhas fazem tudo o que lhes apetece. Eu fiquei sempre marcado por esse exemplo. A começar por pintar paredes da sala com guache, 1000 vezes não. É que eu ainda vi isso, sabe? Com aquela justificação de não podemos coartar as criancinhas, o seu desenvolvimento e até o seu talento artístico. E fizeram-se autênticos crimes educativos. Sim. E que deram depois adultos, pequenos ditadores e às vezes depois adultos infelizes. Porque como nunca ouviram um não no processo de crescimento, depois a vida é pródiga em distribuir os nãos. E eles não estão preparados. E a reação pode ser má. Mas, por exemplo, na adolescência, e lá está a questão das generalizações, a Inês encontra o mais profundo egoísmo. Lembre-se agora, vamos, este discurso de vez em quando de vamos lembrar da crise, que pressupõe que a crise já passou completamente e que já ninguém está em mau estado. É errado. Não é? Veja as notícias das novas razões para o sobreendividamento. O que se gasta nos lares com os mais velhos. Não é? Questões que fazem com que continue a haver níveis de dificuldade e de pobreza que não são compatíveis com discursos de a crise já passou. Não é a mesma coisa, percebe, Inês? Eu que sou uma desgraça em números, compreendi com relativa facilidade quando os meus amigos me explicaram a economia pode ir melhor e as pessoas, em termos individuais, ainda não vão melhor. Porquê? Porque os benefícios ainda não lhes chegaram aos bolsos. Claro. Não é? Uma coisa é o número que se vê no noticiário. E a malta cumprimenta-se e com satisfação, era o que faltava. Seja qual for o governo que esteja. Se os números do país são melhores,
Que diabo? Mais vale do que serem piores. Mas isso não significa que a família, à beira da pobreza, ou mesmo na pobreza, que vive à esquina da sua rua, sinta isso nos bolsos no mesmo ano daqueles números. Pode levar uma data de tempo. E, portanto, é preciso ter cuidado com discursos eufóricos. Mas nós vimos, por exemplo, durante a crise, e ouvimos pessoas queixarem-se, estes adolescentes, e era verdade, eu ouvi coisas dessas, a não compreenderem que havia dificuldades em casa e a exigirem as sapatilhas da marca tal, porque os colegas na escola têm as sapatilhas da marca tal e, portanto, eles consideram uma humilhação não terem. E exigindo, não se apercebendo do que está a acontecer. Não é? Mas ao mesmo tempo... Isto é duplamente... Bom, eu confesso, não sei se vou passar por isso, não passei ainda, espero não passar, mas isto é duplamente terrível para um pai, porque se vê na obrigação de gastar dinheiro, não é? E vê-se quase humilhado porque não tem essa capacidade, não é? Exato. E julgado por um peralvilho. Desculpe lá. Por um peralvilho que é incapaz de deixar por uns minutos de se rever no próprio umbigo e pensar, porque já tem idade para isso, mas espera aí, o meu velho está desempregado. Ou, pelo que eu tenho ouvido cá em casa, há dificuldades. Então, se há dificuldades, se, por exemplo, os meus velhos deixaram de ir ao cinema e de jantar uma vez por semana fora e tal, mas como é isto? E eu não tenho que sacrificar rigorosamente nada. Isto não faz sentido. Lá está, essa visão não é assim tão comum em gente nova, não é? Nem mais. Tem que haver ali uma base já. Pois tem. Pois que... Mas aí, minha querida, em geral, nós temos os adolescentes que preparámos na infância. De repente não há marcianos lá em casa. Se a Inês, por exemplo, não estabeleceu regras claras na infância, qual é a surpresa depois de ser difícil essas regras existirem e serem aceites na adolescência? Mas sem contrapartida, pese embora os saltos mortais que as hormonas começam a dar na pré-adolescência e depois mesmo na adolescência. Se aquele adolescente aprendeu que há determinadas regras lá em casa, que não há confusão entre as gerações, que os pais não são irmãos dele, que as decisões não são tomadas de braço no ar a contar os votos, embora possam ser discutidas e os argumentos possam ser aduzidos. Mas não sejamos hipócritas. No fim, cabe aos pais decidirem. Um lar não é uma democracia. Eu sei que isto é pouco entusiasmante para algumas pessoas, não é? Mas não é. Senão estamos a admitir-nos no nosso papel de pais. Tão simples como isso. Porque eu também já fui adolescente, embora sendo um morcão, mas eu também já fui adolescente. E se eu empurrasse e percebesse que depois de me terem dito entras às 2 e eu se empurrasse conseguia voltar às 6 sem problema nenhum, é evidente que eu empurrava, cada um faz o seu papel. Eu não percebia porque é que tinha que entrar às 2. Eu não percebia porque é que só podia sair até mais tarde ao fim de semana. Que raio! Acha que aos 14, 15, 16 anos nos assusta dormir só 4 horas e ir para as aulas? Quando posso ir para uma festa em casa de um amigo? Vou para as aulas na meia hora. Lembrei-me agora daquela clássica expressão, tu não tens querer. Exatamente, tu não tens querer. Ou então aquelas vezes, enquanto comeres da minha comida e dormires debaixo do meu teto, tá, pronto. O que não são expressões simpáticas. Não, e que não é preciso empregar. Agora, ao mesmo tempo, na adolescência, nós encontramos, olha, veja o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. O sonho, a capacidade de se baterem por ideais, que muitas vezes os mais velhos, no fundo, já encaram de um modo... Pronto, há mais nódoas negras,
já viraram os 100 mil quilómetros e, portanto, são mais céticos, etc. E nos mais jovens há uma capacidade de se baterem que é verdadeiramente admirável. E tudo isto coexiste. Não é tudo isto é fado, mas se calhar tudo isto é fado em termos de fado como destino, quer dizer, naquelas idades somos assim e podemos alternar, diga-se passagem, o tipo de atitude. Eu gosto muito deste texto porque ela fala dela e das filhas. E ela diz: eu gosto muito de me reconhecer nas minhas filhas e ao mesmo tempo sentir que elas fazem o máximo para ser diferentes de mim, o mais que podem. Isto é muito curioso porque a torna real, não é? Nós às vezes pensamos na Helena Ferrante só como um nome, alguém que se esconde num nome. Bom, neste caso ela fala das filhas e nós então passamos a vê-la como mulher real e mãe. E por isso eu lhe digo uma coisa, quer dizer, é evidente que eu não sou um especialista e se algum dos nossos ouvintes me quiser fazer um curso acelerado sobre a identidade de Helena Ferrante, eu agradeço. Mas é um texto que uma pessoa lê e chega ao fim e diz: isto é escrito por um homem. E repare, a Inês sabe a admiração que eu tenho, por exemplo, pelo Chico Buarque a escrever como mulher. Sim, já mas esta, muitas... mas esta descrição da relação com as filhas como é que se há a dizer? É profundamente credível, não acha? Acho. Aliás, digo-lhe que, como leitora, iria sentir-me enganada. Não, é verdade. Né? Sim, sim. Uma coisa é um livro, não é, Júlio, em que nós mergulhamos porque queremos naquela história. Outra coisa é uma crónica escrita no Guardian em que ela fala da sua família. Nem mais. Não tinha pensado nisso. Ia sentir-me desiludida, porque aí sim... Tem toda a razão. Claro. Uma coisa é um livro de ficção. Para onde nós vamos porque queremos. Claro que esta crónica também, as crónicas dela no Guardian, só as lemos porque queremos. É verdade, mas em que o autor também assume o papel que quer. Claro. Nós esperamos de uma crónica semanal que a pessoa que está a escrever não tem nada que devassar a sua vida privada. Ela, se não quiser, não diz nada das filhas ou coisa assim. Mas esperamos da crónica semanal um bocado, por exemplo, sei lá, olha, o Miguel a escrever diariamente, que é uma coisa que me aterroriza. Eu não consigo imaginar o Miguel Esteves Cardoso. Sim, como é que se escreve diariamente. Acho que todos os dias, para mim, era um tormento a pensar e sobre o que é que eu vou escrever hoje e tal e tal. Bom, o Pedro Paixão dizia que viver todos os dias cansa, neste caso escrever todos os dias cansa. Também cansa. Mas, por exemplo, não nos passa muito pela cabeça, com o tipo de... O Miguel podia, de vez em quando escreve, como é evidente, mas o Miguel podia escrever quase todas as crónicas sobre a situação política no Médio Oriente, na Rússia, nisto. Não. Ele tem uma escrita muito pessoal, que vai desde o banho que tomou em Cascais ou em Sintra ou qualquer coisa, ao último peixe que ele comeu, ao restaurante. Seria para nós, eu penso, uma desilusão se de repente o Miguel viesse a um programa de televisão e dissesse: as crónicas que eu escrevo são perfeitamente ficcionadas. Aquele restaurante que eu descrevi, nunca lá estive. Aquele peixe que eu disse que estava maravilhoso. Íamos sentir enganados e é isso. Na crónica, e sobretudo na crónica constante, quer dizer, na crónica que nós lemos sobre o mundo atual, nós esperamos, talvez não tenhamos direitos a isso, mas nós esperamos que aquilo não seja uma ficção. Pode ser impessoal. Agora, se torna pessoal, nós esperamos que haja realmente uma autenticidade naquilo. E esta crónica parece uma autenticidade extraordinária. E ela diz: até quando esta atitude me faz ficar zangada, parece-me positiva. Não há um dia que passe em que elas não me digam, de uma maneira mais ou menos subtil, que eu pertenço ao passado. Ou seja, fizemos todos isto aos nossos pais e agora vemos os nossos filhos a fazerem o mesmo connosco, não é? E eu já vejo os meus netos. Pois, ainda
Não, sabes, Pior e pior. e não há melhor exemplo de convivência, não é? Eu dizia-lhe, se não estou em erro, a semana passada, que um dos meus netos se propunha tornar-se médico para não me deixar morrer. Ao mesmo tempo, 10 minutos depois, está a gozar com a minha ignorância sobre qualquer coisa que eu não domino minimamente. Uma palavra, seja o que for. Mas isto aqui é um bocadinho... Como sabe, eu sou um homem de cães. Mas é um bocadinho como os gatos, e isso sai-nos caro, não é? Nos não, porque eu nunca tive gatos. Que é quando os gatos, por exemplo, afiam as unhas. Antigamente nos cortinados, de vez em quando. Ah, sim, 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 lembro-me Pronto, perfeitamente o disso. bichito está a afiar as unhas. Bem, crescer também passa muito por aí. E em quem é que eles vão de Pôr afiar as as garras unhas? de fora, pôr as Pois, garras de é fora. connosco. Com quem é que eles aprendem a argumentar, em princípio? É connosco. Quem é que eles tentam convencer os seus pontos de vista? É nós. Com quem é que eles entram em conflito? É com o senhor da leitaria da esquina? Não é provável. Somos nós que estabelecemos regras. É connosco que eles estão. Portanto, é verdade. Crescemos em abraços e atritos com as pessoas com quem estamos. É inevitável. E ela diz, depois atiram-lhe à cara, não é? As áreas de expertise delas, nomeadamente a tecnologia. E até lhe dão a entender que ela deve estar caladinha e não se meter em coisas que não, que não domina. E não por acaso, que é que ela vai pôr em cima da mesa logo o computador ou algum outro tipo de aparelho eletrónico que ela... E olha, eu falava-lhe dos meus netos, não é a primeira vez que eles me corrigem com a maior das naturalidades, não há nenhuma agressividade. Porque eu digo iPod quando devia ter dito iPad, ou exatamente o contrário, porque aquilo para mim é praticamente tudo igual. Ainda por cima, a minha geração convive em geral com dificuldade com este mundo em que é tudo por iniciais e siglas. Já Claro, reparou? claro. Ainda por cima, muitas delas inglesas. Tipo, um tipo olha para aquilo, não é? E diz, mas que raio é que isto quer dizer? Mas é assim que hoje em dia se fala. Bom, e ela diz, veja que bonito. Eu olho para elas e, às vezes com satisfação, outras vezes alarmada, vejo-me nos seus corpos e no seu tom de voz. Bocados de mim aparecem por uns pequenos segundos. Isto devo-lhe dizer, isto é traduzido para inglês, não é? Isto em italiano deve ser uma perfeita delícia. E quase não tenho tempo para os reconhecer. Como numa página que se acabou de escrever, isto pronto, aqui é, a escritora não existe, não é? E vem ao de cima, ela diz, como numa página que acabou de escrever, você vê flash da tradição literária que está para trás. É uma comparação lindíssima. Ela vê-se nas filhas, isso é muito curioso, porque ela vê-se nas filhas e normalmente os filhos têm que viver mais uns quantos anos para se reverem depois nos pais, não é? Chega a uma idade em que nós começamos a pensar, espera aí, isto é da minha mãe, isto é do meu pai. Nem mais. Demora algum tempo, não é? Demora. Neste E caso, ela está a acentua-se com a ver-se, idade. ela está a rever-se nas filhas, está a identificar. E provavelmente até fica caladinha, porque se ela disser isso às filhas, Ai, as filhas levam vão ranhete. rejeitar, vão Nem rejeitar. mais, nem mais. Não sei se notou isso em seus pais em relação aos seus avós, não é? Eu, por exemplo, noto em mim até tiques físicos. Mas claro, Eu tenho, claro. eu tenho tiques que nunca tive e que são tiques exatamente do meu pai. À medida que fui envelhecendo, por exemplo, passei a cruzar a perna como meu pai cruzava. Foi-me chamada a atenção, mas isso foi mais cedo, foi-me chamada a atenção que eu encostava a cabeça à mão como minha mãe encostava. E, no entanto, na juventude isso não acontecia. E vai acontecendo. Não é? E ela diz, eu também me senti diferente da minha mãe. E empurrava para fora da minha geração para ganhar espaço para a minha. A crueldade dos que chegaram mais tarde
quando eles sentem que são os primeiros a vir para este mundo, é necessária. Pronto, sendo eu, como sabem, um cobardolas, não é? Eu se calhar não poria a palavra crueldade. Em mim, crueldade tem muito de intencional, não é? Mas percebo perfeitamente o que ela está a dizer. E agora veja como ela começa um parágrafo. Ela diz: eu tenho muito medo das gerações que não deixam com orgulho os seus pais para trás. E agora aqui alto e para o bem. Porque isto é uma frase perigosa. Porque pode querer dizer, pois, eu tenho muito medo de gerações que não metem os pais no cemitério, no asilo ou qualquer coisa do género. Não é isso. É deixá-los para trás no sentido da frase inicial, no fundo do título do artigo, que é: eles têm de fazer alguma coisa diferente, desejavelmente até melhor, ou então qualquer coisa não está a funcionar bem. Significa isto que se corta os laços com a geração mais velha, nomeadamente os afetivos? Não, porque é que isso havia de ser obrigatório? De um lado ou do outro, Inês. Porque a geração mais velha também pode amoar e tomar ela a iniciativa de enfraquecer ou mesmo cortar esses laços. E também isso não é necessário, porque eles não nos estão a trair, estão a crescer. É diferente. E por isso ela diz, depois a seguir, mas também tenho muito medo daqueles que aos 20 anos deixam os seus pais para trás, ou seja, as próprias atitudes e comportamentos dos pais, para abraçar os costumes de avós e bisavós. Eu não percebo os jovens que que gostariam de substituir o mundo de hoje por uma idade dourada em que, cá está, em que toda a gente sabia exatamente o seu lugar, ou seja, numa ordem baseada em hierarquias sexistas e racistas. Que era. Ainda há réstias, e Ainda não há pequenas réstias. hoje, não é? Mas era assim. E, portanto, ela, no fundo, é dizer: credo, mas se aos 20 anos se tem, entre aspas, saudades, eu digo entre aspas porque não se viveu, mas leu-se sobre esse mundo, se tem saudades dessa idade pretensamente dourada que está lá para trás, isto é muito mau sinal. E daí, não vou repetir, e daí que ela imediatamente fala dos fascistas. E volta ao título, diz: sonhar com o regresso ao passado é uma negação da juventude. E entristece-me descobrir que também as jovens mulheres, também as raparigas, têm desses sonhos. Ou seja, nós estamos muito habituados a ver, sobretudo, porque ela falou no parágrafo dos fascistas, grupos de rapazes. Não quer dizer que pelo meio não haja raparigas, mas ela aqui está a dizer outra coisa, que é: pode não ser ideologias fascistas, mas também lhe pesa que jovens raparigas tenham a nostalgia de uma idade que considerariam bem mais vantajosa, que tinha a ver com os costumes de avós e bisavós. E agora uma pessoa aqui é preciso ter mais cuidado. Porque penso que em relação... É claro que se eu fosse um fascista não estaria de acordo. Mas em relação ao fascismo é mais consensual. Aqui é mais difícil. Quer dizer, se uma rapariga diz assim: quem me dera ter vivido nos tempos da minha bisavó, uma mulher que escreve tão abertamente a favor das correntes feministas fica de cabelos em pé. Eu, por acaso, acho que isso não acontece. À parte das ideologias políticas, não acho que uma miúda de 16 ou 20 anos sonhe muito com tempos passados, mas posso estar enganada. Pronto. Acho que não é normal... Penso sobretudo que jamais poderíamos preconizar que são grupos estatisticamente significativos. Não acho nada, não é?
É claro que, agora, se estivéssemos com a Ferrante podia nos dizer assim, ai sim, e os meninos que vivem aqui no Jardim à Beira-Mar plantado não leem notícias sobre grupos americanos todos a voltar à virgindade até ao casamento e uma data de coisas que têm a ver com décadas e décadas atrás. Para lhe falar com toda a franqueza, não é um argumento, por exemplo, que a mim me pusesse demasiado em sentido, porque como já lemos aqui artigos, e é triste, isso muitas vezes é o discurso, mas depois na prática não é assim que se vive. Não é? E, por exemplo, alguém pode ter um discurso, que romântico que era tudo no fim do século XIX, mas se lhe dissessem que ela tinha que vestir daquela maneira, não podia frequentar a esfera pública, etc., ela se calhar já não achava tanta piada. Pois não. Não é? Ela gosta é da poesia, eventualmente, do tempo. E estamos a terminar. Então, pronto. Então, ela vai, no fundo, citá-la a si, porque ela diz, então, está na ordem natural das coisas. À medida que as minhas filhas envelhecerem, elas vão encontrar-me dentro de si próprias, descobrindo detalhes físicos, flashes de personalidade, pensamentos, e aprenderão a considerar-me bem-vinda, isto está muito bem escrito, e arranjarão espaço para mim. Como aconteceu com a minha mãe e eu, elas descobrirão que, mesmo admitindo que em parte sendo eu, parecidas comigo, elas continuarão a ser elas próprias. Na realidade, elas serão elas próprias de uma forma mais plena e com maior autonomia. É lindíssimo. Porque à medida que você amadurece, você deixa de recear essas semelhanças, que é, oh meu Deus, eu estou a descobrir que tenho coisas parecidas com o meu pai e com a minha mãe. Mas não é o seu pai e a sua mãe. E mesmo coisas que você possa considerar eventualmente pouco agradáveis, você pode controlá-las porque está consciente disso. Aceitá-las é o mais importante. Não é? E portanto o que ela diz é, há um processo de pacificação em que, entre aspas, nós voltamos a habitá-los, não de uma forma agressiva para a autonomia deles, mas pelo contrário. Depois a autonomia deles expande-se, porque são eles e também as nossas sombras. Eu arriscaria a dizer, e aí não só dos pais, dos amigos, do resto da família, etc., porque a partir do momento em que a pessoa está pacificada, sentir o outro dentro de si já não é uma ameaça à sua independência. E terminamos com os Divine Comedy e A Lady of a Certain Age, para a Helena Ferrante. Acreditando nela, não é? E achando que ela é, de facto, esta mãe de filhas. E atendendo a que, exatamente, e atendendo a que estamos em fim de semana de Páscoa, eu tomaria a liberdade de recordar que filho do homem ou filho de Deus, Jesus foi alguém que tratou as mulheres de um modo completamente inesperado e revolucionário para o tempo muito dele. À frente do seu tempo. E que, junto à cruz, quem estava era maioritariamente mulheres. E que, para aqueles que acreditam, quando Jesus ressuscita, aparece a uma mulher, a quem diz, vai contar aos discípulos. E, curiosamente, ela acreditou imediatamente nele. Vários dos discípulos ficaram cheios de dúvidas. Júlio, um beijinho. Beijinho. Boa Páscoa, se for ok. Não gosto muito, não ligo muito à Páscoa, é verdade. Também não vou ser hipócrita, é verdade. Também não, mas é sempre um bom pretexto para estarmos com aqueles que amamos. Isso, então, pronto. Beijinho. Um beijinho, até amanhã. Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Cap Ferrat to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy. You sit Camparis with David and Peter at Noel's parties by Lake Geneva, scaling the dizzy heights of high society, armed only with a checkbook
and a family tree. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in the shade. An English lady of a certain age, and if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 70, and he'd say no, you couldn't be. You had to marry someone very, very rich, so that you might be kept in the style to which you had all of your life been accustomed to, but that the socialists had taxed away from you. You gave him children, a girl and a boy. To keep your sanity, a nanny was employed, and when the time came they were sent away. Well, that was simply what you did in those days. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in the shade. An English lady of a certain age, and if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 63, and he'll say no, you couldn't be. Your son's in stocks and bonds and lives back in Surrey, flies down once in a while and leaves in a hurry. Your daughter never finished her finishing school, married a strange young man of whom you don't approve. Your husband's hollow heart gave out one Christmas Day. He left the villa to his mistress in Marseille, and so you come here to escape your little flat, hoping someone will fill your glass and let you chat about how you chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you all alone and in the shade. An English lady of a certain age, and if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 53, and you'd say no, you couldn't be.